ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Exército entregue em até 48 horas as armas que pertencem a Jair Bolsonaro. Como essa decisão foi notificada no domingo, agora deve ser cumprida até amanhã, terça-feira, dia 7. A defesa do ex-presidente informou que foram entregues 2 armas em 2023 e o restante estava no batalhão da Polícia do Exército em Brasília. Essa medida obriga que os 10 armamentos, como pistolas, espingardas e até fuzil, que estão no local, sejam entregues na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, nesse prazo que foi determinado, estabelecido. Essa determinação acontece após Moraes manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, depois que foi encontrada uma pistola na residência do ex-presidente, que segue cumprindo pena por tentativa de golpe. Deixa eu chamar o Gesualdo para analisar a decisão que foi tomada pelo ministro Moraes, estipulando esse prazo de 48 horas para que Jair Bolsonaro, na verdade, o Exército entregue as armas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Me parece um protocolo correto ou não, Gesualdo? Decisão meramente provocativa, instigativa, nada de efetiva, uma mera perfumaria. Se tivesse realmente Alexandre de Moraes preocupado com o armamento de Jair Bolsonaro, teria colocado isso na sua decisão lá atrás e não agora. É mais uma das medidas para provocar, para instigar, para cercear o direito de Jair Bolsonaro. Nada além disso, nada de efetividade prática, nada que tenha nenhum cunho de relevância. É interessante, porque o armamento não está no local onde ele está cumprindo a prisão domiciliar. Gesualdo, só para aproveitar essa sua análise, quando foi concedida a prisão domiciliar, qual é o procedimento padrão? Porque eu fico imaginando que um ex-presidente da República, militar da reserva e CAC deve ter alguma arma de fogo em casa. Não é procedimento fazer uma verificação ou pelo menos um questionamento para a defesa daquele que foi condenado se possui armas de fogo em casa? Porque na notícia parece que foi uma surpresa. Poxa, ele tem uma arma em casa, mas foi feita a varredura, uma verificação? É verdade, Caniato, que a lei de execução penal declara que não é dado ao preso ter no ambiente de prisão nada que possa trazer prejuízo à incolumidade física do outro. Não fala textualmente de arma de fogo, mas claro, se refere também à arma de fogo. Mas fosse essa realmente a preocupação, deveria Alexandre de Moraes, sabendo de todo esse perfil de Jair Bolsonaro, que agora você nos apresentou e que era sabido por todos, especificar na sua decisão de que ele não poderia ter arma de fogo em sua casa. Tudo aconteceu por conta de uma apreensão aleatória de uma arma e agora essa é mais uma daquelas medidas de Alexandre de Moraes, eminentemente populista no sentido de dizer: quem manda sou eu e não você que está preso. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estipulou um prazo de 48 horas para que o Exército entregue as armas de Jair Bolsonaro. Esse armamento, inclusive, está no batalhão da Polícia do Exército no Distrito Federal. Deixa eu chamar o Mota, a gente até analisou alguns aspectos da determinação na semana passada, mas agora tem esse reforço, inclusive, com o prazo estipulado, né, Mota? Pois é. Você vê, né? Os Estados Unidos, há 2 dias atrás, comemoraram 250 anos de independência. E foi dos Estados Unidos que nós importamos o modelo de Suprema Corte. O que é a Suprema Corte? É o tribunal mais nobre da nação, dedicado única e exclusivamente a uma função: analisar a constitucionalidade de leis e de atos do Estado. A Suprema Corte analisa um pequeno número de casos. Nos Estados Unidos são menos de 100 casos por ano, que geralmente chegam à Suprema Corte como recursos de processos que já estavam em andamento. A Suprema Corte examina esses casos que têm repercussão geral, e diz: isso é constitucional ou não é. E aqui a Suprema Corte brasileira está determinando a lista de armas que deve ser entregue
está fazendo a supervisão do cumprimento de sentença de um réu que ela condenou. Está tudo errado nessa história. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa, só para a gente trazer também a reflexão do Musa, a gente fecha esse giro de análise. Você, Musa, o Gesualdo trouxe a percepção dele, o Gesualdo, operador do direito, mas eu acompanhei várias análises e muitas vão ao encontro dessa percepção do Gesualdo. Você concorda? Sim, vamos lá. Mesmo quem discorda de Jair Bolsonaro, Caniato, quem discorda dele politicamente, deveria se incomodar com esse método. Porque tem um ponto aqui, o método sobrevive ao réu. Veja, a gente tem um juiz aí ao longo desse processo que acumulou, nos últimos anos, as funções de investigador, acusador, juiz, executor da pena do mesmo réu. E isso vai simplesmente passando e se tornando normal. Mas chega um momento que não aguentamos mais institucionalmente. E aqui uma outra pergunta também. Qual é a probabilidade de uma viatura do GSI ser parada por uma blitz policial? E aí a coisa continua. Você vê a arma sendo levada para um concerto, depois, inclusive, alguns meios de comunicação soltaram a notícia de que a arma estava inutilizada com o aval da Michelle Bolsonaro, que isso também não sabemos, nunca se concretizou, mas saiu em meios de grande circulação. E a perícia veio e concluiu que essa arma ela estava funcionando. Então são informações díspares que a gente vai encontrando, mas a Polícia Civil concluiu que Jair Bolsonaro possuía registro válido e que não havia restrições ao armamento em sua residência, que é justamente o que você falou, trazendo pontos importantes, por ser CAC, militar e etc. Então, mesmo assim, o juiz que ocupou todas essas funções ao longo dos últimos anos, que não existiria em uma democracia normal, como não existe em países avançados, mesmo assim, o juiz solicitou que essa arma fosse entregue. Então, não tem como eu não concordar com isso. Deixa eu chamar o Gesualdo. Gesualdo, eu me lembro que lá atrás muitos falavam sobre, principalmente o entorno de Jair Bolsonaro, sobre um cenário de perseguição, né? E havia muitas decisões que corroboravam para essa retórica ou essa análise trazida por muitos, principalmente do entorno ali de Jair Bolsonaro. Você entende que nós caminhamos para um processo de retomada da normalidade ou você entende que não, que na verdade dificilmente veremos uma mudança nesse cenário, pelo menos num futuro próximo? Neto, a normalidade ela tornou-se normal, a ponto de um juiz da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal que estamos falando, especialmente Alexandre de Moraes, ele era supostamente vítima de uma tentativa de homicídio. Supostamente vítima de falas de Jair Bolsonaro, que diziam que ele teria recebido 50 milhões de reais para promover os seus julgamentos. Inclusive, ele pergunta isso na audiência para o Jair Bolsonaro. Ele é supostamente vítima da Carla Zambelli, que teria feito um mandado falso para incriminá-lo. E esse que é vítima acaba julgando os mesmos casos. São despauteros sobre qualquer argumento em que nós podemos utilizá-lo, sobre qualquer viés que pudesse ser analisado. Como assim um juiz que é vítima, ele próprio julga a questão? Qual é a sua imparcialidade para esse julgamento? Não bastasse isso, outros ministros vêm a público para criticar a decisão ou para apoiá-la. Há ministros, inclusive, que participam de rodas jornalísticas para criticar outros ministros que conduzem outras investigações. E ministros esses que já foram acusados lá atrás, por outros ministros, de não trabalharem com a verdade, de não trabalharem com a justiça, de tornarem processos midiáticos. Que Suprema Corte é essa? Onde estamos? E mais, hoje, 513 deputados votam uma lei, 81 senadores a aprovam, o presidente da República a sanciona e 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, que formam a maioria, podem dizer não concordamos com essa lei. Eles que nunca foram votados, que não são populares, determinam o que vale e o que não vale nesse país. E o que é pior, muitas vezes, através de uma decisão unilateral de um único relator. É um absurdo o estado de coisas que vivemos.